gente, de verdade. É tranquilo, é a Segunda Guerra. É Guerra Fria, Guerra Fria. palhaço. E é característica geral da Guerra Fria ainda por cima. É o bagulho mais manjado do planeta Terra. Oi, gente da gravada, tudo bem? Passarinho só dando um oi para vocês. Hoje a gente vai ver, terminar, né, a Segunda Guerra Mundial com as conferências da Segunda Guerra, que são muito importantes para a gente entender o assunto de hoje, que é a Guerra Fria. Nessa aula, a gente vai ver os principais conceitos, como ela se desdobrou e vai até mais ou menos a crise dos mísseis. Fala certinho, tá? Na próxima aula, ver os conflitos e, se tudo der certo, se tudo correr como planejado, o fim da Guerra Fria, tá bom? Hoje a aula é bem mais teórica e são coisas que a gente normalmente vê na cultura pop, esse tipo de coisa. Então, prometo que realmente não vai ser pesado. Não é um negócio muito teórico, muito engessado, nem nada desse tipo. Fechou? Então, só vamos terminar com as conferências da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa hiper rápida, para a gente só sacar como que a Guerra Fria começou a se formar. Gente, já na metade da Segunda Guerra Mundial, principalmente pós o desembarque da Normandia, estava bem claro para os aliados que eles iam ganhar a guerra. Então, os principais encontros que eles fizeram depois disso não eram para ver estratégia de guerra necessariamente, o melhor jeito de chegar na Alemanha, não. Eles iam estar definindo como que seria o mundo pós a Segunda Guerra Mundial, como que ele iria se reestruturar. Porque o fascismo e o nazismo, que tinham se colocado como grandes adversários tanto do comunismo quanto do capitalismo, estavam derrotados. E nesse lugar, nesse vácuo de poder, ia ter que ser preenchido de algum jeito. A ordem política mundial também estava mudando. Os Estados Unidos se projeta mais uma vez como potência econômica, política, militar do mundo, e agora a gente está pau a pau a eles, surgindo a União Soviética, com a sua própria esfera de influência, com a sua própria ordem de poder, tá bom? Então, as principais conferências da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, foram para ver realmente como que o mundo ia ser pós o término do conflito. Então, nesse sentido, já falei da Conferência de Teherã para vocês, não vou repetir aqui, né, mas foi ela que abriu o fronte da Itália e o fronte da Normandia. Vamos ver, então, a Conferência de Yalta, que foi em fevereiro de 1945, às vésperas do término da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro, o que ela fez? Ela reconheceu a esfera de influência da União Soviética. O que eu quero dizer com isso? Lembra daqueles países bálticos que a União Soviética anexou na porrada, esse tipo de coisa? Então, o Ocidente vai aceitar que eles são parte da União Soviética agora. E mais do que isso, gente, os países que foram libertados pela União Soviética, ou seja, que o Exército Vermelho invadiu e conquistou, também vão cair sobre o domínio soviético. A gente vai ver muito isso, muito claramente agora na aula de Guerra Fria. Então, não vou entrar em detalhes agora, que eu vou repetir com um mapinha. E aí fica um pouco mais claro para vocês, tá bom? Além disso, Conferência de Yalta, a União Soviética entra em guerra com o Japão, tá? Depois a gente tem a invasão da Manchúria, que é aquilo que eu já disse para vocês. E aqui a gente tem um dos maiores símbolos da Guerra Fria, né? Que é a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Uma britânica, uma francesa, uma estadunidense e uma soviética. Posteriormente, as zonas de ocupação capitalista, ou seja, francesa, inglesa e estadunidense, se unificam em uma única grande Alemanha, a Alemanha Ocidental. Enquanto a zona de ocupação soviética vira a Alemanha Oriental, ambas divididas, né, entre os dois blocos de influência, ok? A Áustria também foi dividida, mas, diferentemente da Alemanha, ela foi unificada rapidamente. Para a Alemanha, especificamente, os aliados resolveram manter divididinho, por uma questão de medo, né? Por fim, a gente tem a Conferência de Potsdam, que é posterior ao fim da guerra no Ocidente, ou seja, é pós a rendição da Alemanha. Na realidade, gente, a Conferência de Potsdam é como se fosse Versalhes, o Tratado de Versalhes da Segunda Guerra Mundial. Potsdam é a antiga região que ficavam os palácios reais da Alemanha. Joguem no Google, é lindo lá. Então, tipo, é onde ficava o Palácio do Kaiser, esse tipo de coisa. Então, é muito simbólico, entendeu? É um evento mais simbólico. Então, primeiro, a Alemanha tem que pagar uma indenização para os vencedores.
Não era uma indenização tão grande quanto Versalhes, eles aprenderam a lição, não iam impedir que a Alemanha se desenvolvesse, mas o parque industrial alemão foi muito limitado, teve aquela questão, né, de roubar, teve a fuga de cérebro da Alemanha, então o Von Braun foi para os Estados Unidos, teve um monte de gente que foi para a União Soviética, esse tipo de coisa, e o principal da Conferência de Potsdam é que eles decidiram que os nazistas seriam julgados por seus crimes em um tribunal posterior, que é o famoso Tribunal de Nuremberg. Tem filmes bem da hora sobre isso, tá, gente? É meio midiático, espetacular, mas é bem legal. São essas as duas principais conferências que eu queria passar para vocês nesse finalzinho de aula. Vamos para a Guerra Fria. Então, eu quero começar essa aula com essa imagem à direita que vocês estão vendo. Porque é ela realmente que vai moldar a Guerra Fria. Depois dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, do ataque atômico que os Estados Unidos fez ao Japão, o mundo mudou completamente. Até então, gente, a humanidade tinha condições pleníssimas de causar o terror, de causar destruição, de causar morte, de causar miséria, como a gente estava fazendo desde sempre, tá bom? Conforme a tecnologia avança, essa capacidade vai ficando maior, né? Até que a gente tem os dois maiores conflitos da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram coisas horrorosas. Só que até então a gente não conseguia destruir o mundo. A gente não tinha essa capacidade bélica. Agora a gente tem. Nós temos uma bomba que evapora uma cidade instantaneamente. E uma arma que pode ser replicada ad infinitum. Então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, só para vocês terem uma uma ideia, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão ter mais de 5.000 ogivas nucleares. E essas ogivas nucleares são muito mais potentes dos que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, se acontece uma guerra, ia todo mundo para cacete. Agora, a partir de agora, a humanidade consegue efetivamente se destruir. Tá bom? O mundo muda muito depois dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Bom, gente, vocês percebam que a Segunda Guerra Mundial fez com que alguns países se aproximassem. E essa aproximação não era natural. Então a gente teve aliados muito circunstanciais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a aliança muito improvável entre o mundo ocidental e a União Soviética. Então, por questões de destino, por questões de força maior, né, de um adversário formidável à sua frente, que era o nazismo, Inglaterra, França e Estados Unidos tiveram que se unir com a União Soviética, que era diametralmente oposta a essas nações, a essa concepção de mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa lua de mel que ela causou entre esses dois mundos mesmo, entre o mundo capitalista e o mundo comunista, acaba. A União Soviética foi muito importante para a derrota nazista, foi de longe o país que mais sofreu com o eixo, esse tipo de coisa, e era uma aliada muito valiosa. Mas agora a guerra acabou. A guerra acabou, os países naturalmente vão se distanciar de novo, e aquele medo comunista da pré-Segunda Guerra Mundial volta a assolar o Ocidente, tá bom? De qualquer modo, a gente teve o começo da estruturação da Guerra Fria entre 1945 e 1950. É onde começam as principais características do conflito, tá bom? Então, primeira coisa, após a Conferência de Yalta, que eu acabei de falar para vocês, a influência soviética foi reconhecida no Cáucaso e no leste europeu. Então, vamos lá, gente. Bem geográfico isso mesmo. Aqui a gente tem a União Soviética. Todos os países que ela libertou, militarmente falando, na Segunda Guerra Mundial, vão cair sobre a esfera soviética. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem a Romênia, a gente tem a Hungria, a gente tem a Polônia, a gente tem os países balcânicos, a Tchecoslováquia, etc, etc, etc. São países que estavam dominados pelo eixo e foram libertados pela União Soviética. Todos esses países que ficam no leste da Europa
caíram sobre a zona de influência da União Soviética. Por outro lado, os países que foram libertados pelos aliados voltaram a ser capitalistas. Então, aqui a França, que obviamente é o exemplo que a gente mais lembra, mas a Bélgica, a Holanda, metade da Alemanha, a Itália, tá bom? Então, a Conferência de Alta fez basicamente isso, gente, é redesenhar um mundo para uma nova ordem que estava a surgir. Se antes o mundo era multipolar, como vocês estudam, né, em atualidades, agora ele é bipolar. E a gente vai ver isso em detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Mas isso é importante da Conferência de Alta. Ela quebra, portanto, aquela ideia que a gente tinha antes da Segunda Guerra Mundial e que eu já disse para vocês, do cordão sanitário. Cordão sanitário também, tanto faz, né? Que era tentar barrar o avanço da União Soviética para o leste da Europa. Isso acaba. A União Soviética passa esse cordão sanitário, tá bom? E ela aumenta a sua esfera de poder agora. Além disso, já disse isso, né? Mas é bem intuitivo. Inglaterra e França, apesar de potências vencedoras, saem completamente devastadas com a Segunda Guerra Mundial. Pô, a França foi dominada pelos nazistas. A Inglaterra foi bombardeada todo santo dia. Londres pegou fogo a dar com pau. Então elas saem muito fragilizadas. Por outro lado, o único ataque significativo que os Estados Unidos teve foi Pearl Harbor. Então, saem bem economicamente da guerra, estruturalmente falando, blá, 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 os Estados Unidos vira a grande potência mundial do período, tá bom? Por fim, um precedente bem importante da Segunda Guerra, da Guerra Fria, igual eu disse para vocês, Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência, que posteriormente vão ser convertidas em 2 só zonas, ok? E aí, enfim, surge as principais características da Guerra Fria. Do fim da Segunda Guerra Mundial, após bombardeios atômicos, a gente tem a consolidação de um novo mundo, que antes era multipolar, ou seja, a gente tinha várias potências que eram muito importantes. Então a gente tem na Europa só a França, a gente tem a Inglaterra, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a União Soviética. Agora isso acaba. A gente vai ter uma briga entre 2 únicas potências. O mundo vira bipolar. De um lado, o bloco capitalista, chefiado pelos Estados Unidos, e de outro lado, o bloco comunista, comandado pela União Soviética. A gente tem o antagonismo claro entre essas 2 ideologias, e elas são, pelo menos essa é a ideia, irreconciliáveis. Não dá para ter uma coisa mista. Não dá para ter um meio termo. Ou você está fechado com a União Soviética, ou você está fechado com os Estados Unidos, no sentido dos seus aliados, tá bom? Então a gente tem esses 2 grandes blocos. Os outros países do mundo, portanto, vão seguir alguma tendência. Vão se aliar a um desses 2 grandes aglomerados. Então, ou vai se juntar ao bloco capitalista, ou vai se juntar ao bloco comunista. Pelo menos é isso que a gente aprende na escola. Na realidade, gente, as coisas eram muito mais complexas do que isso, tá bom? Esse mapinha, que é muito bom, gostei muito de ter achado ele, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Você tinha os Estados Unidos e os seus aliados mais próximos. Então, por exemplo, Inglaterra, a França, a Turquia, que eram membros da OTAN, tá bom? Uma aliança militar. Se vocês não sabem o que é isso, calma. A gente daqui a pouco vai ver. E a União Soviética e seus aliados mais próximos. Aqui o povo do leste europeu, a Mongólia, a China. Só que isso não quer dizer que todos os países do mundo vão ter que se aliar necessariamente a um desses 2 grandes blocos. Eles vão ter um certo nível de independência, tá bom? Tanto é que em 1955, eu acho que eu trouxe isso para vocês, se eu não trouxe, anoto na próxima aula. Trago na próxima aula para vocês escritinho mesmo, mas podem anotar se vocês quiserem. Em 1955, a gente tem a chamada Conferência dos Não Alinhados, a Conferência de Bandung, que é justamente alguns países falando: olha, eu não quero me aliar a nenhum desses 2 grandes blocos. Eu quero ter a minha política, tá bom? É o exemplo da Índia, é o exemplo da Indonésia, e etc, 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 tá bom? Então, a gente tem sim 2 grandes blocos que vão comandar
a questão geopolítica do mundo, que vão comandar a corrida armamentista, que vão comandar esse medo que a gente tem de um holocausto nuclear, mas as coisas não eram preto no branco, não eram preto no branco, não era maniqueísta desse jeito, tá bom? Você tinha países que ficaram na deles. Vão ser influenciados? Vão, sem dúvida nenhuma. Como é o caso do Brasil, mas que não estão diretamente relacionados a ele. Então, por exemplo, o Brasil era um aliado dos Estados Unidos. A gente teve um golpe militar sanguinário de 21 anos que foi financiado por esse desgraçado aqui. O Brasil é capitalista, mas o Brasil não é membro da OTAN. O Brasil não participou da guerra do Vietnã, do Afeganistão, alguma coisa assim. Então é próximo, pero não mucho. Entendeu? É parça, mas nem tanto. Não tá no clubinho restrito. Ok? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, houveram os países não alinhados, blá, 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 blá. Tá. Mundo bipolar. Outra característica, hiper famosa, tá na charge à direita. Corrida armamentista. Então é o seguinte, a gente tem um inimigo que a qualquer momento pode entrar em guerra com a gente. E é um inimigo formidável, tanto do lado da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Eram as duas maiores potências militares do mundo. Então, eu tenho que me garantir, parça. Eu tenho que garantir que se tiver uma guerra, eu vou ganhar. E aí vem um amplo desenvolvimento bélico. Então, é um dos maiores momentos da humanidade em que a gente teve um gasto enorme com armamento, com desenvolvimento de avião, de navio, de míssil, de ogiva, e etc, etc, etc. Tá bom? A gente tem esse frenesi para conseguir o melhor desenvolvimento bélico possível. Mas não só no campo bélico. A Guerra Fria, na realidade, gente, é ilustrada por uma competição em quase todos os setores, porque tudo poderia ser usado como propaganda. Então, os Estados Unidos, eu tenho mais ogivas nucleares que você, União Soviética. A União Soviética, tá bom, mas eu tenho uma vantagem na corrida espacial. Mas a minha economia é maior. Mas eu sou melhor nos esportes. E etc. Tudo era usado como contexto político. Olimpíada, foi usado. Tecnologia, corrida espacial, foi usada. Armamento, foi usado. Qualquer coisa era utilizada como meio de propaganda para exaltar um regime em detrimento do outro. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu sou bom em tudo, eu não preciso disso. Eu queria só te perguntar como é que chama? Você falou do tratado daqueles não alinhados. De Bandung? Você pode escrever para mim? Eu não sei escrever coreano. Na Indonésia, sou xenofóbico e nem eu sei escrever. Peraí que nem eu. Nossa, a gente escreveu tudo errado. Sim, na real. Isso. Que linda conferência. Beleza. Aí, pra você. Obrigado, Deus Pai. Mais alguma coisa, gente? É 55, né? Sim, é 55. Suave. Pelo que você falou, é? Não, eu vi na datinha agora. Beleza, então, gente. Bora continuar. Vamos lá, então. Vai se tratar, garoto. Alguns dos países que eu quero destacar aqui desse mapa, vocês sabem que eu sou entusiasta de mapa, ele vai passar uns 5 minutos, tá? 5 só, prometo. Vocês sabem que eu sou entusiasta de mapa, então vamos dar uma olhada aqui. Esfera de influência capitalista, ou seja, os parceiros dos Estados Unidos. Eu não estou falando de Brasil fazendinha, não estou falando de Argentina. Não, falando do povo que é fechado para os Estados Unidos, que quando os Estados Unidos vão em guerra, eles vão juntos, tá bom? Então, ó, Canadá, bem óbvio, né? Tá do lado. Austrália, França, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Turquia. A Turquia vai ser muito importante. Lembre-se disso. Ou seja, gente, o povo da OTAN. Não sabe o que é a OTAN? Calma, você já vai saber. Povo do bloco comunista também. Vamos lá. Principalmente do leste europeu. Tá bom? Então, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, blá, 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 blá. Mongólia, que sempre foi meio que um fantochinho da União Soviética, foi um apêndice dela. A China, pelo menos em um momento inicial, depois isso vai mudar, a gente vai ver isso com mais detalhes. Vietnã, Camboja, depois de um tempinho. Então, o povo do Pacto de Varsóvia, ok? A China, nem a China, nem o Camboja, nem o Vietnã estão no Pacto de Varsóvia, mas esse povinho aqui, que é literalmente próximo geograficamente da União Soviética, é todo do Pacto de Varsóvia. Não sabe o que é Pacto de Varsóvia? Calma, vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse mapa não é estático, tá bom, gente? Isso aqui é uma fotografia. Ele vai mudar
ao longo da Guerra Fria. Por exemplo, a China, apesar de comunista, rompe relações com a União Soviética, vai fazer um caminho próprio. Por outro lado, o Suriname, nada a ver, mas só falando para vocês, o Suriname vai ter uma breve experiência comunista, tá bom? E vai se aliar à União Soviética. Então essas coisas mudam, tá? Angola vai virar comunista, esse tipo de coisa. Esse mapa vai sendo colorido de maneira diferente. Mas o mais importante, quer dizer, o mais importante que vocês têm que saber é povo da OTAN, povo do Pacto de Varsóvia. Esses não vão mudar até o fim da Guerra Fria, tá bom? Não sabe quem que são? Vamos ver, literalmente, agora. Algumas outras características da Guerra Fria. A que eu quero falar agora é a mais manjada de todas, que é de onde vem o nome Guerra Fria. Gente, é aquele negócio que eu acabei de falar. Agora, a humanidade tem condições de se destruir. Então, se os Estados Unidos entrassem em guerra com a União Soviética ou vice-versa, talvez tivesse até um ganhador da guerra. Mas o mundo que viria depois desse conflito não seria mais o mesmo de hoje. Talvez esse mundo não existisse. A sociedade, como a gente conhece, ia pro cacete. Por quê, gente? Holocausto nuclear. É aquele medo das bombas atômicas e de você efetivamente destruir o mundo. Tá bom, então? Então, a gente tem uma questão muito interessante. Se, por um lado, os dois blocos vão financiar até não poderem mais o belicismo, vão patrocinar a pesquisa de novos armamentos, novas tecnologias, tudo indo para um contexto da guerra, por outro lado, esse equipamento não vai ser usado diretamente. É um sentimento que é muito sintetizado por uma frase que eu gosto bastante. Paz impossível. Guerra improvável. Então, você não vai ter uma reconciliação entre o bloco capitalista e o comunista. Eles são, como eu já disse para vocês, irreconciliáveis. Por outro lado, eles não vão se agredir frontalmente, porque a guerra ia ser muito custosa para os dois lados. E o conflito direto poderia efetivamente destruir o mundo. Paz não é uma opção, mas a guerra também não. Não direta, pelo menos. Porque essa paz improvável quer dizer que a Guerra Fria foi um período de muita estabilidade, em que ninguém entrou em guerra com ninguém, que foi tudo tranquilo? Óbvio que não. Essa guerra ser improvável é uma guerra que envolve diretamente Estados Unidos e União Soviética. Uma guerra entre duas superpotências. Só que a gente teve alguns conflitos indiretos que foram por causa da Guerra Fria, que foram gerados por causa desse mundo bipolar. É o caso da Guerra das Coreias, do Vietnã, a Revolução Cubana, Revolução Chinesa, Guerra do Afeganistão, etc, etc, etc. Esse medo da destruição mútua não impediu que outros conflitos acontecessem. Mas percebam, em nenhum dos dois conflitos, a gente teve diretamente Exército Vermelho contra o Exército dos Estados Unidos. Não foi uma declaração de guerra formal. A União Soviética nunca declarou guerra aos Estados Unidos e vice-versa durante a Guerra Fria. Tá bom? Então, isso é importante. Isso porque aquele medo constante do holocausto nuclear, tá bom? E da destruição do mundo. Um efeito que a gente chama de destruição mútua assegurada. Ou seja, a gente está num contexto em que se houvesse uma guerra, os dois países iam para o saco. Eles iam deixar de existir literalmente. Tá bom? Por fim, uma característica importante da Guerra Fria é a divisão do mundo a partir da cortina de ferro, gente. Ó, que está literalmente representada nesse mapinha aqui. É literalmente uma barreira que divide o mundo ocidental e o mundo oriental. Não seguindo critérios geográficos, mas sim critérios políticos. Essa barreira imaginária não, né? Porque tinha arame farpado para tudo quanto é lado. Mas essa barreira aqui é o que separa o bloco capitalista do bloco comunista. A esfera de influência dos Estados Unidos da esfera de influência da União Soviética, que, como eu disse para vocês, foi determinada pós Segunda Guerra Mundial. Até aqui tudo bem? Mandaram no chat alguma coisa? Segregação, foi aqui que a Eduardo se inspirou em segregar pessoas. Muito engraçado. E bullying. Tá tudo bem, gente? Até aqui? Eu que faço bullying? Pergunta pra ela o que ela faz comigo. Eu tenho certeza. Tá tudo ótimo. Tenho certeza que é você. Certeza. Eu assino onde tiver que assinar. O quê? Não, tá bom. Tudo bem.
Você vai ultrapassar quantos minutos? Cinquinho. Eu quero 8? dar Tá, 5. Eu quero dar até aqui para vocês. Vamos ver se dá tempo. tá bom. Vamos correr. Então, gente, vamos dar uma olhada nesse bloco soviético. Por que eu quero passar ele mais detalhado para vocês? Porque é o mais exótico. Querendo ou não, a gente cresceu na Guerra Fria, o Brasil se desenvolveu na Guerra Fria do lado do bloco capitalista. Então a gente tem uma ideia de como ele funcionava. O comunista não. Então agora a gente vai ver em detalhes o bloco comunista. Países, gente. Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Hungria, Romênia, Bulgária. Tá certo, né? Não. Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, foda-se. Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Os países ecos, vocês podem consultar num mapinha de vocês, olhar detalhado no Google. Eu gosto, acho bem legal para entender. Recomendo muito vocês fazerem. Bom, pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética expandiu as suas zonas de influência para o leste europeu. Então, todos esses países aqui que tem uma bandeira que não tem uma foice e um martelo, ou seja, Polônia, Tchecoslováquia, eu acho que a Hungria, eu acho que a Bulgária, talvez seja o contrário. Mas, enfim, a União Soviética, antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha poder sobre eles. Mas agora a gente vai ter. Por quê? Porque toda essa região foi libertada pela União Soviética. Com exceção desse país aqui, que a gente vai falar na próxima aula, ok? Guardem por enquanto. Vocês não precisam saber, obviamente. Inicialmente, gente, a União Soviética meio que deixava esses países serem autônomos, tá bom? É o que ela chamava das repúblicas populares. Então a gente tem a República Popular da Tchecoslováquia, República Popular falei tudo errado, da Polônia, da Romênia, blá, 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 blá. A União Soviética deixava meio que a critério delas como elas iam seguir. Elas tinham que ser socialistas, sem dúvida nenhuma, mas elas tinham certa liberdade para fazer suas políticas, suas reformas, esse tipo de coisa. Isso até o caldo da Guerra Fria esquentar. Quando a Guerra Fria começou a ficar um pouco mais pesada, o Ocidente começou a ficar um pouco mais agressiva com a União Soviética, aí ela ficou poucas ideias. E a liberdade desses países literalmente morreu. A União Soviética pegou o Exército Vermelho e invadiu um por um para assegurar que eles iam estar alinhados com ela. Ou seja, aquela independência, autonomia que se tinha, deixou de existir. E o leste europeu vira só um fantoche da União Soviética, tá bom? Então aí os países que eu coloquei para vocês, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, Alemanha Oriental, eram alguns desses países que estavam sob a influência da União Soviética. E eles, depois que a Guerra Fria começou a ficar mais pesada, eram governados com mão de ferro. Eles não tinham liberdade. Moscou que mandava. E se eles não obedecessem, eles iam ser invadidos, como foram muitas vezes. Ok? O principal responsável por essa expansão militar, por essa expansão política, foi o Stalin, tá bom? Foi ele que decretou que enforcassem essa região, que governasse com mão de ferro. Depois que o Stalin morre, quem assume a liderança da União Soviética é o Nikita Khrushchev. Não precisam decorar esse nome por enquanto. Na próxima aula eu vou falar mais dele para vocês. Nikita Khrushchev, que vai ser muito crítico ao stalinismo, tá bom? Vai ser muito crítico, vai fazer algumas reformas na União Soviética, vai tentar mudar algumas coisas e vai tentar reestruturar a situação. Por que eu estou falando isso? Para não chegar na próxima aula, eu falar Khrushchev e vocês não fazerem a menor ideia de quem que ele é, tá bom? Então, não precisa saber muito por enquanto, só sabe que o Khrushchev é o sucessor do Stalin e vai criticar muito, vai ser muito crítico ao stalinismo, ok? Então, esse é o bloco soviético, gente. Essa é a parte principal da esfera de influência da União Soviética. Porque, querendo ou não, os outros países eram muito dependentes. A China vai romper relações, o Vietnã eventualmente vai romper relações. Aqui a gente tem algumas repúblicas populares que não são muito faladas, né, no ensino médio, mas, ó, República Popular da Etiópia, da Somália, do Iêmen do Norte, que não existe mais hoje. Mas eram meio que na deles, eram meio que independentes, não estavam lá na rédea curta da União Soviética. Esse povo do leste europeu, eles estavam. Os coitados sofreram, tá bom? Ah, gente, a Albânia, esqueci, tá? A Albânia aqui, tinha esquecido dela. É isso. Esse é o bloco soviético. Ok. Só uma pergunta. Esses Pode falar. povos que estão com a foice e o martelo, tipo, qual é a ligação direta? Que eu não entendi muito bem essa parte. Essas são as Qual é a repúblicas. diferença?
Essas são as repúblicas que compõem diretamente a União Soviética, tá bom? Então, ó, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e Estônia, eu acho. Ou alguma dessas ordens, tá bom, gente? Então, essas são aqui a Rússia. Essas são as repúblicas que compõem a União Soviética, o país União Soviética. Esses outros lugares são estados influenciados pela União Soviética, fantoches da União Soviética, mas não são parte da União Soviética. Entendeu? Entendi. Ô, Edu, Oi. o Nikita, ele ainda vai reprimir com a mão de ferro durante a Guerra Fria? Ah, gente, vai Beleza. sim. A situação desses países muda já no finalzinho da Guerra Fria, já na era Gorbachev, tá bom? Vai ser complicado essa situação. Apesar dele ser reformista. Apesar dele achar que o stalinismo e aquele culto à personalidade tinha que ser superado. Ok? Vamos só mais esse slide, eu sei que já deu tempo, mas vamos lá. Gente, vocês vão perceber que agora eu vou falar das políticas da Guerra Fria. Então, algumas atitudes dos Estados Unidos, algumas atitudes da União Soviética, que elevaram a tensão do período da Guerra Fria. E vocês vão perceber que uma é a cópia da outra. Não estão entendendo? Vamos ver agora. Doutrina Truman, por exemplo. Doutrina Truman foi feita pelo presidente Truman dos Estados Unidos, esse que vocês estão vendo aí à direita, é basicamente um pronunciamento dos Estados Unidos falando que o socialismo era um mal para o mundo. Ou seja, basicamente decretando uma guerra velada à União Soviética, falando, olha, a gente não vai deixar que você domine o mundo. Quem vai dominar o mundo sou eu. Essa é a doutrina Truman, é basicamente chamar a União Soviética para porrada. Logo depois, a União Soviética faz o relatório Yadanov, ok? Também de 1947. Percebam, é o mesmo ano, que é um discurso da União Soviética que coloca os Estados Unidos como uma potência imperialista e que desejava causar um conflito com o mundo, desejava conquistar todas as terras, blá, 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 blá. Percebam que é a mesma puta coisa, tá bom? Só que com motivos ideológicos diferentes. Ok. Outro exemplo. Plano Marshall. Como eu disse para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa e o Japão, e alguns da Ásia, saíram completamente devastados. Economicamente, estruturalmente falando. Os Estados Unidos morriam de medo de que essa destruição, esse momento de fragilidade, pudesse fazer com que esses países caíssem no socialismo. O que a gente vê, gente, isso acontece. Tá? Eu já disse para vocês, comunismo precisa de um ambiente radicalizado para conseguir se propagar. E quando as coisas vão mal, quando a economia está mal, é um momento para o comunismo se expandir. Sabendo disso, os Estados Unidos elaboram um plano de ajuda econômica, que é o Plano Marshall. Então, é um plano de auxílio econômico estadunidense feito para as potências europeias, para tentar reerguer elas, para tentar reestruturar a economia delas e tirar elas do âmbito socialista, ok? Isso é feito por empréstimo de dinheiro, tá, gente? Coloquei aqui mais por detalhes para vocês saberem. Estados Unidos emprestava dinheiro a juros muito baixos, e, enfim, falavam, ó, podem se reestruturar, vocês importam produtos de mim, e quando vocês se reerguerem, tá tudo certo, tá tudo beleza, vocês pagam isso daqui 30 anos, alguma coisa assim, tá bom? Era um plano de ajuda para tentar colocar esses países lá no eixo, lá na rédea curta dos Estados Unidos. Ok. A União Soviética vai lá e faz o quê? O Comecon, em 1949, que era um plano soviético de ajuda econômica para o leste europeu. A mesma puta coisa, tá bom? Tem uma diferença de como esses planos funcionavam. Enquanto o plano Marshall emprestava dinheiro, o Comecon era mais ceder matéria-prima, tá bom? Para as fábricas voltarem a funcionar, esse tipo de coisa. No fim, o Comecon não deu tão certo quanto o plano Marshall. Mas vocês percebam, gente, alguém faz uma coisa, tem a contraparte. Alguém faz uma coisa, tem a contraparte. Ok? É assim que a Guerra Fria funcionou. Os dois países estavam tentando aumentar a sua zona de influência. Cara, só. Já é tarde. Peraí, deixa eu pensar. É muito tarde. Será que é tarde? É muito. É tarde, tá bom. É tarde ou É não? tarde.
Talvez tarde. não seja, mas talvez não. É Deixa eu te tarde. perguntar, o Comic Con, Oi? o Comic Con, o Comic Comic Con Con, Experience. é isso, Ah. e o Plano Marshall, eles também financiavam em Berlim? As suas No leste. respectivas partes. Ah, Então, então tá a bom. Alemanha Ocidental entrou na ajuda do Plano Marshall e a Alemanha Oriental no Sabe, Comic Con. sabe uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida? É que, tipo assim, Alemanha, é Alemanha não? Não Não sei. lembro. Você tá Não, falando? sabe Berlim? Ah, Ele tá na parte que é teoricamente muito bom. socialista, né? Sim, muito bom. E Gente, aí, como é que eles davam esses recursos? Como é que eles passavam? muita boa questão. Vou parar de gravar. Obrigado. Não, é Tchau, sério. gravada. Eu Tchau, sou muito gravada. Ó, inteligente. gravada. Não fica tranquila. A próxima aula vai ter isso, tá? Não se desesperem. Mas, enfim. É Tchau, um gente. gancho, é um Beleza. gancho.